Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar então seguimento a essa nossa conversa, não sendo ainda um estudo aprofundado diretamente sobre o livro, mas aquilo que a gente tem conversado e tem falado sobre essa questão da formação, de como o livro chegou até nós, da forma com que a gente tem hoje. Já vimos que foi uma longa história, temos aí de 3.500 a 4.000 anos para a formação desse livro. Só de evangelhos aí nós tivemos mais de 100 evangelhos escritos, além dos 4 que a gente tem. Também falamos sobre os Atos, que não são apenas os Atos dos Apóstolos, que é o único que a gente tem na nossa Bíblia, mas também muitos outros livros dos Atos surgiram, como Judas, os Atos de Pedro, os Atos de Mateus, os Atos de Bartolomeu e de tantos outros. Livros esses que são chamados de apócrifos. E além desses também nós temos outros escritos que são as cartas. Imagina a quantidade de cartas que surgiram. Não só apenas as cartas que a gente tem na nossa Bíblia, que são as cartas de Paulo, de João, de Tiago, de Judas, de Pedro, mas muitas outras cartas também foram aparecendo, Cartas de Barnabé, cartas de Clemente, cartas de Inácio, cartas do Testamento de Jesus, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Estevão, e muitos outros também. Ensinamentos que nós temos hoje, que nos vêm de onde? Que vem justamente desses livros. Por exemplo, onde é que fala que São Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado? Tem também que São João foi queimado, foi colocado numa caldeira quente de óleo fervendo, Então, são relatos que vêm desses livros, dos evangelhos, dessas cartas, desses livros apócrifos. Então, a quantidade de escrito muito grande, que tem nesse período aí de 250 antes até 250 depois de Jesus Cristo. E agora, a questão é, como é que vai se saber qual é o livro inspirado por Deus e o que não é, o que é verdadeiro e o que não é? Então, a igreja teve que, até o século IV, ali por volta do ano 340, a igreja teve que definir, A igreja no começo não tinha o Novo Testamento como nós temos hoje, O que tinha-se era apenas o ensinamento oral, a tradição oral daquilo que Jesus ensinou, os apóstolos ensinavam, o próprio São Paulo fala, aquilo que recebi transmito a vós. Então era o ensinamento oral. Mas aí com a morte dos apóstolos, começou a se deixar isso registrado, escrito, mas apareceu muita coisa, Foi atribuído aos apóstolos muitas coisas que não era deles. Então a questão era, e agora, como é que vai se fazer? O que é de Deus e o que não é de Deus? Então a igreja primitiva, ela adotou 3 critérios, para definir o que era livro inspirado de Deus. Então são três critérios que a igreja adotou para escolher, para selecionar esses livros para botar no cânon, na nossa Bíblia. Primeiro, a questão da apostolicidade. O livro teria que ser ou escrito por um apóstolo, um apóstolo direto de Jesus, ou por alguém que viveu ou estava muito próximo de um apóstolo, Então, só por esse critério, daí já ficou muita coisa de fora, Porque tinha muitos escritos que apareceram depois dos apóstolos serem morridos, aí apareceu esses escritos com uma assinatura deles, Mas como, A igreja se perguntava, mas como? Se ele já morreu, como é que agora que aparece esse documento escrito por ele? Então, não é verdadeiro. E nesse primeiro critério, então, muitos livros desses acabaram ficando de fora dessa escolha, porque não era dos discípulos, dos apóstolos e nem de pessoas ligadas aos apóstolos, Porque deles mesmo nós temos, o que nós temos aí? Mateus, que era apóstolo, temos João, temos diretamente aí as cartas de Paulo, temos as cartas de Tiago, que Tiago não era apóstolo, mas era do círculo apostólico. Nós temos também as cartas de Pedro, o Apocalipse de João, temos as 3 cartas de São João, temos também Lucas, Lucas não era apóstolo, mas era o que? Era companheiro de Paulo e de Pedro.
Marcos, né? Marcos não era apóstolo, mas era companheiro também de Pedro. Então, os outros livros, né, se chama de quê? Se chama, esses apócrifos, de pseudoepígrafos, que é um livro que se apresenta como sendo, né, de alguém, quando na verdade não era dessa pessoa, né? É como se, por exemplo, eu quisesse que um escrito meu fosse lido em toda a igreja, né? Mas se eu assinar, botar ali uma carta com o nome de Carlinhos, quem é que vai ler, né? Ninguém. Quem é esse Carlinhos? Mas, por exemplo, se eu botar ali embaixo, né, que é o que muita gente faz hoje, põe uma mensagem, vai lá e coloca, né, Padre Fábio de Mello. O pessoal, opa, bonita, velho, Padre Fábio de Mello. Ó, é do Papa Francisco. Então, são pseudoepígrafos, documentos, né, assinados por alguém que na verdade não era essa pessoa. Então, por isso, né, que vai se dar o nome disso também de apócrifo, que quer dizer o quê? Apócrifo, que vem do grego, quer dizer escondido, oculto, né? Era lido às escondidas, e também é um livro que, na verdade, se tem um escritor, né, um autor oculto, que não se sabe, na verdade, quem era, né? O segundo critério para a escolha desses livros era o quê? O livro, o escrito, ele teria que concordar com o ensino dos apóstolos, né? Se até o final do primeiro século, como eu disse, nós temos aí aquilo que chamamos de tradução oral, né? Então, os ensinamentos, né, de Jesus e dos apóstolos estavam muito ainda, né, na consciência das pessoas. As pessoas sabiam o que eles tinham falado, estavam muito próximo ali por volta do ano 150, né, 200, era muito recente. Circulava no meio das igrejas o ensinamento oral daquilo, ó, Jesus disse isso, os apóstolos disseram isso. Então, esses escritos teriam que bater, teriam que concordar, estar de acordo com o ensinamento dos apóstolos. Senão, alguma coisa estava escrito, o pessoal dizia, opa, isso aqui não é verdade, os apóstolos não disseram isso, né? Eles falaram isso que nós ouvimos, né? Fulano de tal ouviu ali, então isso aqui não é verdade. Então, esse era o segundo critério, teria que concordar com os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, senão ficava de fora também. Não batia, ficava de fora. E o terceiro critério que foi usado para a escolha desses livros, né, é o que se chama de catolicidade ou universalidade. Aqueles escritos teriam que ser reconhecidos, serem ensinados nas igrejas da época, né? A igreja começou ali no Pentecostes, em Jerusalém, com Pedro, os apóstolos, e daí ela saiu, né? Foi até Roma, e depois de Roma, né, foi passando por todo o Oriente até chegar na África, no norte da África. Então, por onde os discípulos, os apóstolos iam passando, iam fundando, né, as igrejas, iam dando essa assistência, o ensino, e dali já vinham então deles, né, os documentos que era passado de igreja em igreja. Então, esses escritos, para serem aceitos, eles teriam que ser reconhecidos, né, pelas igrejas, pelas autoridades das igrejas da época. Parecia um documento, opa, não, isso aqui ninguém conhece. Ah, vocês viram? Não, isso aqui nunca ninguém viu. Então, esse documento ficava de fora também. 3 critérios usados, né, estabelecidos pela igreja no princípio, para que tivéssemos então essa seleção, né, o cânon definitivo com esses 73 livros, né? Tinha que passar pela apostolicidade, tinha que bater com o ensinamento dos discípulos e de Jesus, e teria que ter essa catolicidade, teria que ser reconhecido, pelas igrejas já que existiam na época. Bom, e por que a igreja teve que fazer isso, né, logo no começo? Não poderia ser feito mais depois, né? Não, né? Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Eu queria aproveitar esse momento final, né, para responder, né, algumas perguntas que, quando você tiver alguma dúvida, né, que for ficando, você pode mandar, a gente vai conversando então nos próximos vídeos que fizermos. Eu tenho 3 perguntinhas aqui que chegaram. Os apócrifos são verdadeiros? Sim, é o material que se tem guardado, né? Está à disposição aí hoje para quem quiser ler, tem escritos, livros, né? Tem também conteúdo na internet, onde você pode baixar ali os livros, pode ler também. Então, eles são verdadeiros? São. Né, são documentos da época, né, do tempo ali de Jesus, tanto os anterior a Cristo, né, como que são os documentos judeus ali, os escritos judeus que ficaram de fora da Bíblia, esses apócrifos, como também os apócrifos do Novo Testamento. Então, eles são verdadeiros porque foram escritos na época, é documento real e não é invenção. Porém, né,
A igreja não os atesta como sendo livros inspirados por Deus, né? São livros muitas vezes fantasiosos, são lendas, né? Tem muita ficção, vamos dizer assim, né? Então são reais, mas não são documentos, né, para a gente ter, né, como base de ensinamento, né, para a nossa igreja. Eu posso usar os livros apócrifos? Pode, né? Você pode fazer uso para quê? Para leitura, para pesquisa, né, para estudo, né, para conhecimento, para matar a curiosidade, né? Você pode fazer uso desses, né? Não há nenhum pecado, né, em você fazer uso nesse sentido, de usar para ler, para estudar, né, para conhecer. Então, quanto a isso também é tranquilo, né? A terceira pergunta: eu posso citar sobre a infância de Jesus, que ele tocou, né, no passarinho morto e ele sobreviveu? Bom, aí já é outra questão, né? Ler para conhecer é uma coisa, agora para ensinar aí é outra, né? O que a gente deve ter como critério? O que a nossa igreja ensina, né? A igreja, a gente vê que em nossas missas, em nossas celebrações, os textos usados, né, para catequese, para nossa reflexão, são os livros sagrados do cânon que a gente tem na Bíblia, tanto o Antigo Testamento, como os Evangelhos, como também as cartas, né? Fora disso, a igreja não nos orienta, né, a não ser algum documento, né, do Papa, que a própria igreja nos dá para estudo. Mas para a gente citar e para usar, né, por exemplo, em nossas celebrações, em nossas missas e reflexões, não é aconselhável. Aliás, nem devemos fazer, né? Por quê? Por exemplo, se você vai falar, né, vai citar esse exemplo aí de que Jesus, né, quando criança, tocou no passarinho e ele sobreviveu. E se alguém dos fiéis disser assim: onde é que está isso na Bíblia que eu quero ler? Qual é a resposta que você vai dar? Ah, não está na Bíblia. Aí a pessoa vai dizer: então você é um mentiroso, né? Que até você provar que isso é um escrito, que é um apócrifo, né, que não foi aceito pela igreja, olha, dá trabalho, né? Então, o aconselhável é não. Fique para você, fique para o seu conhecimento, fique para a sua leitura, né? Tire as suas próprias conclusões. Se quiser, a nossa igreja já nos deu aquilo que ela tem como inspirados, né? Podemos ler tudo, mas para a gente usar como ensino não é aconselhável, né? A igreja não nos orienta nesse sentido. Tá bom, pessoal? Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo, que iremos falar um pouco mais aí sobre ainda essa formação do cânon da Bíblia que nós temos hoje. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um